Falem, animais! Hoje é dia de voltar a falar sobre a saga do clone, mas antes de começar, os lembretes de sempre. Se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte no sininho para ser avisado de quando tem vídeo novo. Bom, você já deve ter notado a mudança aqui, não é clone defeituoso, é porque agora quem faz os vídeos da saga do clone não é mais o Roberto, sou eu. Então vamos lá falar da sexta edição dessa saga, que chega num ponto aqui que consegue o milagre de ser horroroso e bom ao mesmo tempo. Isso porque esse sexto volume traz o primeiro grande ponto de muitos, né? O primeiro grande ponto de virada da saga, e na verdade é onde deveria ter acabado originalmente. A gente vê como foi esticado nessa coleção enorme, e o sexto volume era para ser o final. A gente falou disso já lá no podcast do Fala Animal, se quiser saber mais detalhes, mas vamos analisar aqui, porque essa é a edição que de repente jogam tudo pro ar, jogam um monte de coisa e fica confuso, forçado, e até coisas das edições anteriores começam a ficar bobas, porque a gente percebe que tem muita coisa que estava só na enrolação esperando chegar esse momento. Para começar, a gente já tem essa capa meio safada, né? A arte até que não é tão feia, mas é safada porque tenta copiar a Carnificina total, com o Chacal no lugar do Carnificina. E esse é o primeiro ponto, né? O Chacal retorna e a partir dele vira uma loucura de tem clone pra cá, clone pra lá. O Chacal que morreu lá nos anos 70, eles falam que é um clone. A gente fica na dúvida se o Ben ou o Peter é o clone. Talvez os dois sejam clones. Aparecem outros clones do Peter, da Green. É clone pra tudo que é lado, e a gente percebe que é um exagero enorme, porque até acho que os roteiristas estavam meio de saco cheio, porque mais de uma vez os próprios personagens, tipo, um olha pro outro e fala, então, não tem como a gente saber o que é verdade mais, virou uma zona. E é isso que vira aqui, e a gente sabe que ainda vai ter mais reviravolta desse tipo pra frente, mas é aqui que a coisa começa a ficar muito exagerada. E se fosse só clone, tava bom, né? Porque a gente tem aqueles personagens que estão sendo introduzidos a cada volume. E aqui parece que lembraram que tem que falar deles. Então a gente tem o Kane, até que aparece bastante, o Scryer, o Judas Traveler. E são personagens que, tirando o Kane, não vão dar em nada, como a gente sabe. É o tipo de coisa que mudaram de ideia. Como eu falei, esse volume apresenta a história onde deveria ser o fim da saga do clone, que é a edição Amazing Spider-Man 400. E originalmente a ideia era que realmente o Ben fosse o verdadeiro Aranha, o Peter se aposentar, ia ter a filhinha com a Mary Jane, e o Ben ia retomar a vida dele como um Aranha mais jovem, né? Essa fanatismo da Marvel em querer desfazer casamento e não deixar o Peter envelhecer, querer mostrar ele sempre jovem, vem desde aqui. Na hora H, eles mudaram de ideia, não necessariamente porque queriam que o Peter Parker que a gente conhece fosse mesmo o verdadeiro, que é o que acaba acontecendo, mas principalmente porque as vendas estavam indo bem. Então decidiram esticar. Os anos 90 são a década que a gente vê histórias desse tipo, de heróis sendo substituídos, e na maioria longa, mas acho que nenhuma foi tão longa como a saga do clone. E essa edição em particular é muito ruim antes de chegar na última história. Não que as anteriores sejam muito boas, né? Mas as anteriores eram mais cansativas pela enrolação. Aqui é o extremo contrário. Acontece muita coisa, ou melhor, tem um corre-corre de lá pra cá, mas realmente não acontece nada. Porque é o que eu falei, jogam tudo e não explicam nada. A gente só fica confuso. Não é pra menos que reler isso me reacendeu a memória da primeira vez que eu me cansei de ler super-heróis, que foi justamente por causa da saga do clone, que naquela época eram 2 revistas mensais pela Abril, um monte de tie-in, outras grandes heróis Marvel, minisséries, e era insuportável de ler. Foi o período que eu ainda estava pegando as revistas, mas já não tinha tanto interesse, lia com atraso, ia procurar outras coisas que não fossem super-heróis. Então, até que por isso eu devo agradecer a saga do clone. Mas é fácil notar aqui como tem alguns elementos que ficaram em banho-maria por muito tempo e não fazem sentido. Por exemplo, a gente está acompanhando o Ben Reilly como Aranha Escarlate, e todas as outras edições mostram o Homem-Aranha totalmente alheio a isso.
Em nenhum momento o Homem-Aranha percebe que tem um outro aranha na cidade. Aí aqui, do nada, o Peter fala que sempre soube. Tem também o caso dos policiais que estão investigando o Kane, que acabam indo até o Peter Parker, que primeiro que é meio óbvio o que está acontecendo, né? Você percebe, é uma história de clone, afinal, né? Mas é tão bobo ver os policiais rondando o Peter, eles se cruzam várias vezes, o Peter não reconhece os caras, e eles ainda não têm nenhum mandado de prisão e nem estão investigando nada, eles só ficam em volta dele o tempo todo. Chega a ser idiota. Mas nada talvez seja tão idiota como o Chacal, que retorna, né? Lembrando que a saga do clone passaram-se muitos anos no mundo real, mas na cronologia da Marvel eles falam que foi há 5 anos atrás que o Chacal criou os primeiros clones. Todo mundo achava que ele tinha morrido e, na verdade, ele fala aqui que quem morreu foi um clone e ele ficou preso num cilindro, passando por uma reestruturação genética, dando mais poderes a ele. O mais bobo mesmo é ele falar que ele acompanhou tudo o que aconteceu com o Ben e com o Peter de dentro do cilindro, sem ter nenhum agente externo para vigiar eles em 2 locais totalmente diferentes dentro dos Estados Unidos. Não faz sentido nenhum. Mas mudando para o lado bom, a Amazing Spider-Man 400, que deveria ser o final da saga, traz a melhor história de toda a saga do clone, que é a morte da Tia May. Na época teve um peso muito grande, durou até que alguns anos isso, e a história é muito bonita, é muito bem feita, muito bem escrita, muito sentimental. A gente até esquece que está acontecendo a saga do clone, porque ela meio que quase a história inteira dá uma pausa nisso e mostra só o relacionamento do Peter com a tia. Ajuda muito que essa história é produzida pela melhor equipe criativa do período, que é o J.M. DeMatteis no roteiro e o Mark Bagley na arte. Aliás, o Bagley desenha a maioria das histórias dessa edição e, para mim, esse é o ápice da carreira dele. Mas voltando a Tia May, aqui essa história faz, acho que, o extremo contrário de tudo que a saga do clone tentou. Em primeiro lugar, tem profundidade, não é artificial, as coisas têm peso, faz o Peter amadurecer. Aqui ele aceita que a Tia May está morrendo. É um passo adiante para ele se tornar um adulto de verdade, que é o contrário de que a Marvel tenta fazer há décadas com o coitado do personagem, que nunca pode amadurecer. Mas é claro que a gente sabe muito bem que isso tudo foi desfeito, né? Quase tudo da saga do clone foi desfeito, então a Tia May depois retorna. Não foi a primeira vez que fizeram uma morte da Tia May, já tinham feito anos antes como um truque do mistério, mas aqui a gente viu ela morrer doente ao lado do Peter. Realmente é uma morte bonita que anos depois descobriríamos que foi a melhor atriz do mundo que morreu no lugar da Tia May em outra história horrível do Homem-Aranha. E além de ser uma ótima história, ela acaba com um cliffhanger muito bom, se a gente ignorar as enrolações para chegar em tudo isso, que é justamente o Peter sendo preso, e ela acaba de um jeito que é interessante, porque o Aranha Escarlate chega até a Mary Jane, se apresenta e fica no ar o que ele está fazendo ali. Ele está ajudando? Fica no ar do jeito que eles compõem as cenas, que talvez esse tenha sido o plano dele desde sempre. E isso funciona bem, apesar de toda a enrolação, toda a loucura com o Chacal antes. Essa edição ela é quase perfeita. Pena que a gente sabe que só vai de mal a pior depois. Ficamos por aqui nessa edição da Saga do Clone, lembrando que todo o conteúdo que a gente produz aqui no canal, no podcast, é graças aos nossos apoiadores no Catarse. Então visita lá catarse.me/falaanimal, que você pode apoiar a gente a partir de R$10, e dependendo do valor que você escolher, você participa de sorteios, clube de leitura, grupo no WhatsApp e muito mais. Então você já sabe, agora a Saga do Clone ficou comigo, vou sofrer acompanhando essa história mais uma vez, mas logo a gente já tem a 7ª edição, então lembre-se de novo, se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte o sininho e até o próximo vídeo.